olha agora, presta atenção. Peça ao seu advogado, amigo, estudante de direito, ou mesmo juiz, para explicar isso aqui, que eu não tenho competência para explicar, né? Compulsão dos autos. Verifica-se que o querelado, neste momento, encontra-se com mais de 70 anos. Quem? Ailton José Alves. Posto que ter nascido em 18 de agosto de 1853. Consta ainda que a infração penal, olha, veja como é grave, ele cometeu infração penal, punível com restrições de direito e até de liberdade pelo Código de Processo Penal Brasileiro. Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, quero pedir desculpas porque fiquei de publicar aqui um vídeo relatando, mostrando a sentença que saiu de um processo criminal contra Ailton José Alves. Isso, fiquei de publicar 2 dias, não publiquei, dado as muitas ocupações, mas estou fazendo isso agora. De antemão, eu quero aqui pedir minhas desculpas aos advogados, juízes e estudantes de direito, que eu vou aqui ler a sentença e ao longo de cada leitura que eu fizer, eu vou explicar. Evidentemente, se as pessoas quiserem maiores detalhes, maiores aprofundamentos, devem, e é importante, procurar os senhores advogados, estudantes de direito e até juízes, tá certo? Porque eu não sou nenhum dos três, ainda bem que queria e deveria ter feito, porque é uma área que eu adorava desde o meu curso secundário, tá? Então vejam, se você quer ver a sentença, ela toda, o processo, eu vou deixar aqui, olha, está aqui o número do processo, você pode pesquisar, tá certo? E ter todas as informações que você quer. Olha, essa sentença ela foi prolatada no dia 31 de agosto, agora próxima passada. Eu vou ler aqui, irmãos, e vou explicando rapidamente, porque o tempo passa muito correndo, né? Esse processo, o Ailton José Alves faltou 2 vezes à audiência. Faltou a audiência e de formas que não ficou impossibilitado de acordo, né? Olha, diz o seguinte: é uma calúnia muito grave e difamação contra o presbítero Jonatas Renato, aquele presbítero que foi testemunha contra Ailton José Alves em processo que ele moveu contra Giovanni Cardoso, contra Sivaldo de Freitas. E o presbítero Jonatas Cardoso, inclusive, denunciou os altos salários, o envolvimento no desvio de dízimos e ofertas para a campanha de Adalto. Ele também denunciou que eram obrigados como obreiro a fazer campanha e adesivar os seus carros. Então Ailton José Alves ficou muito irado contra esse presbítero, Jonatas Renato, um homem de Deus, e numa audiência contra Giovanni Cardoso e Sivaldo, ele tentou desqualificar, difamar a conduta do presbítero Jonatas Renato. Diga-se de passagem que hoje o presbítero Jonatas Renato é um advogado criminalista, além de administrador de empresa, e por certo, eu não sei, ele é um teólogo também. Inclusive, eu tenho até um processo que o Jonatas Renato, aliás, 2, um cível e... não, eu só tenho um. Agora, indiquei pessoas que ele está advogando em processos criminais. Olha, irmãos, então, primeiramente, o juiz diz o seguinte: o senhor se refere a qual testemunha, pastor? Aí ele diz, é o Jonatas. O juiz está trazendo aqui à tona que essa difamação ocorreu quando o Jonatas estava sentado à mesa como testemunha. Ia responder perguntas, evidentemente, mas como testemunha. E o Ailton José Alves, quando se dá a oportunidade ao presbítero Jonatas Renato, simplesmente ele toma a palavra e tenta desqualificar, não é? Acusando o irmão de uma conduta de uma conduta distorcida e tentando difamar e desqualificar a pessoa do nosso presbítero Jonatas Renato na presença de todos ali. Então, o juiz traz nessa sentença o seguinte: o trecho da sentença que o Jonatas foi difamado. Quando o juiz que estava julgando perguntou a Ailton José Alves, o senhor se refere a qual testemunha, pastor? Porque ele havia, irmãos, dito algumas difamações
entrando na vida particular, na vida familiar, mentindo a respeito do irmão com algumas mentiras, que não é o caso de eu me sinto tão mal, que não é o caso de eu repeti-las aqui. Mas aí o juiz, da audiência pergunta, o senhor se refere a qual, pastor? Ele diz, é o Jonatas. Então, o juiz atual que está julgando a causa, que julgou aqui agora, disse o seguinte, externou livremente a sua intenção de desacreditar publicamente a pessoa do querelante, quer dizer, do Jonatas Renato, que hoje era demandante, querelante nesse processo, perante o juiz e as pessoas presentes naquele certame, a fim de atribuir-lhe fato ofensivo à sua reputação. Olha só, não precisa nem comentário, um presidente da igreja que estava processando irmãos porque estavam falando a verdade, agora na presença do juiz, do promotor, não é, dos serventuários da justiça, das testemunhas, tenta desqualificar, trazendo fatos inverídicos, mentirosos, difamadores contra quem só estava sendo testemunha. Inclusive, tem um vídeo, eu vou colocar aqui no final, onde o Jonatas Renato disse que o Ailton José Alves ofereceu, olha, carro, emprego e moradia no estado do Sul para ele ir embora. Que ainda em 2018 foi chamado pelo pastor Ailton José Alves em seu apartamento. Ailton José Alves o chamou no apartamento dele, na residência dele, na avenida 17 de agosto, ocasião em que o mesmo lhe fez uma proposta, olha só, para ir trabalhar na igreja de Curitiba, Paraná. O presbítero aqui, que presenciou e levou o conhecimento de Ailton José Alves, ele fez a proposta para mandar o presbítero para Curitiba. Agora, olha só, com moradia, veículo por conta da igreja, para que não denunciasse. Por quê? Porque sabe de muita coisa. Mas o presbítero Jonatas Renato não aceitou. Ele é muito prudente, compreendeu? Acredito que ainda sabe de muita coisa, e é por isso que o Ailton José Alves queria mandá-lo para outro estado, em conivência com o pastor de lá, onde ele ia ficar numa igreja, tá entendendo, irmãos? Com carro, com casa e com emprego, e com um bom salário, e ele, como homem de Deus, não aceitou. Então, vamos prosseguindo aqui. O advogado de Ailton José Alves tentou dizer que não era uma causa para o juiz receber como queixa-crime. Mas o juiz diz o seguinte, ao meu ver, a queixa-crime contém os requisitos necessários previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal para seu recebimento. Pronto. Então ele nega o requerimento do advogado de Ailton José Alves de não receber a queixa-crime. Aí ele diz aqui, o advogado, ele propôs um artigo do Código Penal, que é o artigo 142, que não constitui injúria ou difamação quando, olha só, irmãos, quando o caso trazido à mesa da audiência embora seja um caso que em outra ocasião seria difamação, mas se é trazido para elucidação e para que o juiz forme um conceito, então não é difamação. O advogado quis trazer isso aí, mas o juiz disse negativo. O juiz disse, a causa que estava sendo discutida no bojo do processo que tramitava perante o juizado do idoso se referia a eventuais crimes contra a honra sofridas pelo senhor Ailton José Alves, o processo que Jonatas estava como testemunha, os quais foram praticados, ele botou entre aspas, praticados porque não foram, tá certo? Por outras pessoas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus sendo ultrajada, vilipendiada nos processos criminais cíveis por causa do seu gestor presidente. Não se referia ao querelante, quer dizer, ao demandante Jonatas Renato, que estava na ocasião como testemunha dos apontados réus, supostos réus, né, daquele processo que Ailton José Alves difamou o presbítero Jonatas Renato. Aí ele diz, desta forma, tais afirmações do querelado não objetivavam a elucidação e convencimento do juiz. Não ocorreram no calor do debate sobre os fatos ali alegados. Mas, olha só como é grave,
mas objetivou tão somente atribuir ao querelante, quer dizer, Jonatas Renato, fato ofensivo. Aí sim, aqueles que estavam sendo condenados por Ailton José Alves, processados, estavam falando a verdade. Não levantaram calúnia nem difamação, mas aqui o juiz está dizendo que o objetivo de Ailton José Alves foi atribuir ao presbítero Jonatas Renato fato ofensivo à sua reputação perante o juiz e os demais presentes naquele certame, a fim de desacreditar publicamente a pessoa do querelante. Diante disto, também defiro a sua preliminar, que ele queria que o juiz não aceitasse, porque disse que aquelas coisas foi no calor da discussão, mas o juiz disse que o Código Penal de Processo Penal dá essa brecha só quando se trata da pessoa passiva, do polo passivo ou polo ativo, que não era o caso do presbítero Jonatas, que estava como testemunha. Aí diz, compulsão dos autos, quer dizer, folheando, examinando. Olha agora, presta atenção. Peça ao seu advogado, amigo, estudante de direito, ou mesmo juiz, para explicar isso aqui, que eu não tenho competência para explicar, não é? Compulsão dos autos. Verifica-se que o querelado, neste momento, encontra-se com mais de 70 anos. Quem? Ailton José Alves. Posto que ter nascido em 18 de agosto de 1853. Consta ainda que a infração penal, olha, veja como é grave, ele cometeu infração penal, punível com restrições de direito e até de liberdade pelo Código de Processo Penal brasileiro. Então, que a infração penal que corresponde ao querelado, no caso, ao demandado Ailton José Alves, ocorreu na data de 25/9/2019. O presbítero Jonatas, embora tenha entrado quase que imediatamente, mas a 15ª Vara declinou do processo, ele entrou novamente um pouco mais tarde, e aí já tinham passado 3 anos e poucos dias. Aí o juiz prossegue dizendo, o Código Penal, no seu artigo 109 e seus incisos, trata do prazo prescricional para aplicação ou imposição da pena privativa de liberdade. Você está vendo que essa infração penal cometida pelo presidente da sua igreja, IEADPE, é uma infração penal que o Código Penal brasileiro, no seu artigo 109, dá como punição a pena de privação de liberdade. É mole ou é grave? No tocante aos prazos prescricionais antes do trânsito em julgado da sentença, o artigo 109 do Código Penal, no seu parágrafo único, dispõe que aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Peça ao seu advogado para lhe explicar, ou você vai ter que escutar isso aqui 3, 4, 5 vezes. Prosseguindo, aí o juiz diz, a prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado da sentença, também denominada de prescrição de ação penal ou da prescrição em abstrato, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. É o Código quem diz, e o juiz está dizendo aqui, discutindo a infração penal de Ailton José Alves. Em outras palavras, regula-se pelo máximo da pena em abstrato combinada ao crime, relacionada ao crime, previsto na norma que regula a espécie. Portanto, a prescrição em abstrato é a perda do direito de punir do Estado. Quer dizer, passado 4 anos, o Estado perde, se não for julgado, se a sentença sair depois de 4 anos, me corrijam aí os advogados, eu já disse que eu não sou advogado, não sou estudante de direito, compreendeu? Daí eu peço minhas escusas aqui. Então, diz, portanto, a prescrição em abstrato é perda do direito de punir do Estado pelo decurso do lapso de tempo previsto na lei, antes do trânsito em julgado da sentença, operando a extinção da punibilidade, que são 4 anos. Tá certo? O crime de difamação. Aí ele cita aqui o artigo. Agora ele diz, isso aqui é muito importante, eu vou demorar um pouquinho, me detendo para você entender bem o que é isso aqui.
O artigo 109 do Código Penal dispõe que prescreve em 4 anos. Se o máximo da pena é igual a 1 ano ou superior, menor que 2. Então, se a pena for até 2 anos e a sentença, trânsito em julgado, não sair, né, nesse período de 4 anos, a pena, o crime prescreve, a pessoa fica, o Estado perde a pretensão de punir, o poder de punir pelo Código Penal brasileiro. Aí diz agora, preste atenção, olha, do outro lado, o artigo 15 do Código Penal prevê causas de redução de prazo prescricional nos seguintes termos. 2 pontos. Artigo 115, aí diz, são reduzidos de metade, quer dizer, de 4 para 2, os prazos de prescrição quando o criminoso, olha como é grave, era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou na data da sentença, maior do que 70 anos. Entendeu? Meus advogados, me perdoem, mas deixa eu abrir um parêntese para tentar. Explique aí aos meus internautas, aos meus inscritos, por favor. O Código Penal está dizendo que o prazo prescricional, quer dizer, o direito da pretensão punitiva pelo Estado, ela é de 4 anos. Se a sentença não sair dentro de 4 anos, depois do crime, então o Estado perde o poder de punir. 4 anos. Agora, se na data do crime a pessoa era menor, ou na data da sentença a pessoa tiver mais do que 70 anos, esse prazo cai de 4 para metade, 2 anos. Aí veja o que é que ele diz. Inexiste nos autos causa interruptiva de prescrição entre as enumeradas ou elencadas no artigo 117. Existe redução de prazos prescricionais, mas nesse caso, conforme o código, o artigo 117, não estava presente nenhuma. Ajudem aí, advogados, aos nossos internautas. Aí ele diz agora, consta nos autos que, em 18 de agosto de 2023, o querelado completou 70 anos. Você lembra que Ailton José Alves fez aniversário? Aquele aniversário da idolatria? Então está aqui na sentença, olha. Ele completou 70 anos de idade, em virtude do mesmo ter nascido em 18 de 8 de 1953. Claro. Olha agora. Logo, por tal motivo, o prazo prescricional da pena máxima em abstrato do crime de difamação do qual o querelado é acusado, tá vendo? O crime é acusado. Se ele não tivesse maior do que 70 anos, se ele não fosse maior do que 70 anos, na data da sentença, que foi 31 de agosto, você lembra que ele fez, o juiz está dizendo aqui, ele fez aniversário dia 18 de agosto, e eu estou dando a sentença dia 31. Portanto, nesse caso, 70 anos, o prazo prescricional, que é de 4, reduziu para 2. Como ele cometeu esse delito em setembro de 2019, 2020, 21, 22, tá certo? 22, 23, ia fazer 4 anos ainda em setembro. Então, se a sentença saiu em agosto, ele seria condenado. Mas acontece que ele fez aniversário de 70 anos em agosto, antes do dia 31, o dia da sentença. Então, o prazo foi reduzido para 2 anos e ele escapou. É isso que o juiz está dizendo, que o Código Penal diz. Aí diz assim, logo, por tal motivo, o prazo prescricional da pena máxima em abstrato do crime de difamação do qual o querelado é acusado foi reduzido em 2 anos, de 4 para 2, a partir do dia 18 de agosto de 2023, conforme dispõe o artigo 115 do Código Penal, combinado com o artigo 109, inciso 5º, e artigo 139, ambos do Código Penal. Modéstia à parte, meus advogados, doutor Jonatas Renato, doutor Luiz Miguel, eu muito queria fazer direito, e ainda ia fazer.
e sou aconselhado, que é uma área que eu adoro, né? Para poder então falar com propriedade. Razão pela qual eu peço aqui minhas sinceras desculpas a vocês, mas eu estou apenas lendo, não estou aqui, né, cometendo, ou seja, o exercício ilegal da profissão. Aí diz assim: portanto, neste caso, operou-se antecipadamente a prescrição da pretensão punitiva, que era de 4, foi antecipada para 2 anos, em 18/8/23. Entendeu, irmãos? Olha, 18 de agosto de 2023, Ailton José, até, por exemplo, até 17/8, a prescrição para esse crime era 4, para Ailton José Alves, porque ele tinha 69 anos e meses. Então, a partir do dia, da data que ele fez o aniversário, e a sentença não saiu, essa prescrição foi reduzida para 2 anos, o que deixou fora da punição. Vamos seguir? Até mesmo numa eventual sentença condenatória na referida data. Por consequência, operou-se também a extinção da punibilidade do querelado por força da prescrição, artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Coisa bonita, né? Eita, coisa bonita. Eu queria estar advogando aí nos tribunais, mas eu acho que eu não tenho paciência não, porque eu já vi algumas coisas assim, né, nos tribunais, que eu não teria paciência de tolerar, né? Então diz assim, ó: o juiz dá o veredito: diante do exposto, deixo de receber a queixa-crime, declaro extinta a punibilidade do querelado Ailton José Alves da Silva, nos termos do artigo 107, inciso 4 do Código Penal brasileiro. Então, só recapitulando, o crime de calúnia e difamação foi cometido numa audiência no juizado do idoso, quando o presbítero Jonatas estava como testemunha de Giovanni Cardoso e Sivaldo Freitas, no dia 25 de setembro de 2019. Prescreveria 25 de setembro de 2023, 4 anos após. Como esse processo, a sentença não saiu antes, e Ailton completou 70 anos, como a sentença não saiu, esse prazo pelos 70 anos de idade dele foi reduzido de 2 anos, da metade. Então, na realidade, prescreveu 25/9, 25/20, 25/21 para ele. Entenderam? Se a sentença tivesse saído dia 17, dia 15 de agosto, antes dele completar 70 anos, o prazo não teria sido reduzido e ele teria sido condenado.